Olá! Estamos ao vivo para falar de desafectado. Deixa eu ver. Nina já está aqui. Vamos lá, como é que eu convido você? Estrela já está aqui. Entrar ao vivo. É assim que a gente convida? Vocês estão recebendo os convites? Nina e Estrela. Aê! Estrela funcionou. Vamos ver. Não sei se a Nina recebeu. Eu vi que ela estava aí também. Ela tá. Ah, ela não, ela falou aqui. Tenta você mesmo, Nina. Manda o send request. Olha, minha amiga Cata, TB, ô senhorita Paris, minha amiga Catalina de Chile. Ju, ó, Ju joined. Te estranho, amiga. Pede aí, pede pra Ju ou a Ju pede o request. Ó. Oi, Carol. This is as chic as it can be. Hey Lola, I miss you. Lola, É pra porque quem não elas sabe, é não estão professora lá do aparecendo que nem você Strasberg. apareceu. Elas só estão aparecendo, tipo, adicionar como moderador. O seu apareceu convidar. Pra Ah, elas não estão aparecendo convida. assim. Ou elas mandam, É, acho que elas têm que mandar. mandam o send request. Stella, maravilhosa, eu vi sua mensagem, mas eu não te respondi, mas claro que sim. Você, enfim, já lidamos com tudo isso. Te amo. Adoro que eu vou vendo as pessoas entrando. Ó, alguém vai. Aê! Ah, Uba, 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 Sheila aê! foi. Aí agora, Ju. Oi! Oi! Eu acho que talvez é isso. A Nina talvez tenha mandado o pedido, e aí a Ju. Aê, a Ju vai Agora entrar. foi. Ê! Oi, gente! Eba! Oi, meninas! Oi! Olá, olá! Olá! Muito obrigada. Vênus, vem fazer o nosso curso semana que vem. É, Ai, gente, muito calor, né? Antes de qualquer coisa, vamos tirar Nossa, esse elefante. Puta que pariu, meu caralho. Deus. Por quê? Assim, é isso. Numa live de Ju afetado, obviamente a gente já começa falando palavrão, porque está É, absolutamente permitido. Inclusive, a gente podia fazer uma roda inteira onde o réu é o calor. é o Mas assim, calor. fácil, Facilmente. tranquilo. Eu ia fazer um show afetado positivo, porque eu adoro. Não. Ah, Esse calor, você adora esse cara, calor de agora? eu prefiro do que frio. Eu odeio frio, odeio frio. E se Nossa a gente Senhora. estivesse numa ronda, eu ia contra você. Você Tá bom, pode vir. Venha vem, com vem. tudo. Ó, a Ju caiu. Ju, Ju, Ju. É, acho que ela deu uma travadinha. Ela caiu. Ai, gente, eu queria ficar com o cabelo solto, com a franja, porque é mais estilosa, mas, gente, não há condição nesse calor. Sem condição alguma. Ah, Eu tô nervosa, gente. tá, Eu não faço live, você não então. faz live. Mas pensa que é só uma conversa que casualmente pessoas podem assistir e que casualmente vai ficar gravada na internet. É, Fora Já isso, adorei. pra sempre.
Não, é que internet é terra de que as coisas tiradas de contexto. Oi, base amada, daqui a pouco estaremos juntas em mais um filme. Ju voltou. Bueno, agora que estamos às 4, vamos dar o início oficial. Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes, quem estiver assistindo agora junto com a gente no meio de uma quarta-feira, quinta-feira, no meio da tarde, e também quem assistir a gente depois. E pois, estamos aqui para falar de um exercício muito maravilhoso e muito amado, criado pelo meu mestre argentino, Augusto Fernandes. Augusto já morreu em 2018. Eu falo que ele é argentino, ele nasceu, na verdade, em Portugal, mas ele veio muito cedo para a Argentina. E ele é um mestre do teatro argentino. Eu treinei com ele entre indas e vindas por 10 anos. Eu conheci esse exercício em 2008. Comecei a aplicar o exercício timidamente 2011, 2012, né? 2011 numa peça que eu dirigi, e 2012, mas valendo direto desde 2015. E pratico, pratico desde 2008. E é isso. Carol é minha parceira no estúdio, parceira, professora no estúdio também. Foi minha aluna desde 2012, pegou os primeiros Afetados. Ela também é diretora, também é preparadora. Nas preparações dela, ela também usa o Afetado e ela é uma das rainhas do Afetado. Desde sempre, eu sempre, tipo, para abrir a roda, joga Carol e ela já abre desentupindo a roda. Ju Valente, minha aluna desde... A gente teve esse papo faz 2 semanas, eu sempre esqueço, desde 2017, né, Ju? 2016, Estrela. 2016. E Ju é atriz maravilhosa, professora também, e fez o mestrado dela, e o tema do mestrado dela foi justamente o Ju Afetado. Além de ser... Só temos rainhas do Ju Afetado, só que... Né? Além de ser também rainha de Ju Afetado, com Ju Afetados memoráveis. Nina, maravilhosa, atriz que eu conheci na série A Vida Pela Frente, onde usamos Ju Afetado, e que depois virou devota do Ju Afetado, quando veio fazer o curso aqui em São Paulo em 2022. E agora é devota e ela literalmente espalha a palavra do Ju Afetado. Inclusive foi ela quem me convenceu a ir fazer uma turma agora no Rio, que vai ser na semana que vem, então vocês aproveitem, cariocas. O Ju Afetado, para quem está chegando, é isso, ele é do meu mestre argentino, então eu falo o nome dele em espanhol e em espanhol castelhano porteño, que é Xô, é eu. E então é eu afetado. É esse o nome do exercício. Eu sou meio receosa de explicar passo a passo do Ju Afetado na internet, porque ele tirado de contexto pode ser muito mal entendido. Uma vez numa preparação de um filme, Eu Sou Mais Eu, direção do Pedro Amorim, que a Kéfera é protagonista, ela abriu uma live enquanto eu explicava o Ju Afetado. E as pessoas falavam, que isso, louca? Que loucura que ela tá falando. Então, eu vou decidir ao longo dessa live se eu vou explicar o passo a passo do Ju Afetado. Mas love, 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 Zac. Mas o Ju Afetado, ele tem uma estrutura de 4 passos, mas eu acho que para o que a gente vai conversar hoje, isso é o menos relevante. Acho que o mais relevante é que potências o Ju Afetado habilita e expande na gente como atrizes, como atores, e por que não espalhar a palavra dos benefícios psicológicos e terapêuticos do Ju Afetado. Então eu peço que cada uma de vocês, eu já dei uma leve apresentada, mas eu peço que cada uma de vocês apresente um pouco mais e apresente a sua relação do Ju Afetado, com o Ju Afetado, e por que você ama o Ju Afetado. Valendo! Tá, vamos Quem? lá. Carol? Eu conheci o Ju Afetado, foi isso, né? Primeira vez que eu fiz, acho que foi em 2013, mas acho que
valendo mesmo em 2015, porque Eu acho que em 2013 eu ainda fazia, não tipo, fazia uma em roda pessoa vai na ainda. frente. Acho que a primeira Pastor vai na roda de Jogo frente. Afetado foi 2015. A primeira roda foi aquela roda fatídica daquela turma de segunda noite, Sim. maravilhosa, memorável. E é, eu acho que eu sou tão apaixonada pelo Jogo Afetado como atriz, porque pro meu instrumento de atriz, porque ele me traz uma possibilidade muito grande de expansão. Eu acho que no estúdio pra gente essa palavra processo ela é muito importante, né? E a concretude do processo e como o processo ele não se dá de uma vez só. Então, isso é uma coisa que eu aprendi muito com a Estrela. E aí, né, dando aula, a Estrela, quando eu tive aula com a Estrela e fiz processos com a Estrela, ela sempre tinha uma coisa de falar qual é o foco que você vai colocar na cena hoje. Então, o que você está mirando, que você tá mirando hoje? E a gente não tem como abraçar o processo como um todo. Então, eu acho que essa expansão que o Joe Afetado traz é muito maravilhosa, porque te faz. Um dia você consegue expandir e acessar emoções muito agudas. Num outro momento, você consegue acessar lugares que você consegue. Que a gente não falou ainda sobre personagem social, a gente não entrou ainda nesses lugares, mas você consegue tirar um filtro que às vezes não te permite falar determinadas coisas. Você consegue ter uma liberdade muito maior em cena. Num outro momento, você consegue entender que uma coisa que você considera banal, ela é muito poderosa. Você consegue tornar isso muito poderoso. Então, ele te traz uma liberdade e uma expansão que antes eu achava que era inimaginável. E te traz uma coragem e uma liberdade de acessar lugares de uma forma muito divertida e gostosa e prazerosa, e acessar esses lugares de uma forma segura e com técnica, e você entra e sai desses lugares, e quando você sai mais leve, você sai como se você tivesse tirado um peso da sua vida. E aí tem o lugar da vida, que é isso, assim, você traz coisas da sua vida para o Joe Afetado, e você limpa coisas da vida. E aí é isso, tipo, a gente tem a chance de usar o nosso ofício como quase um expurgo das nossas dores, assim. E isso é maravilhoso, isso é maravilhoso, assim. Para mim, isso é uma bênção do nosso ofício. Então, poder juntar essas duas coisas dentro do Jogo Afetado, para mim, é sagrado. Sim. Posso falar agora? Eu acho que tudo isso que a Carol falou é compartilhado, imagino, por todas nós. Mas para mim o Jogo Afetado também tem um lugar de expandir a minha vulnerabilidade, assim, estar totalmente vulnerável, confiando naquelas pessoas à minha volta e essas pessoas confiando em mim. Eu acho que isso é uma coisa que mais me emociona, assim, das rodas de show afetado. É como eu saio de lá com muita
sei lá, muita esperança nas pessoas, assim. Parece que você se aceita em lugares muito positivos, porque você entende o outro, você vê o outro fazendo os exercícios e você se conecta com aquilo, então treina também a sua empatia, a sua escuta, e que no final das contas é muito importante para o nosso trabalho de atriz, né? Que também é muito sobre empatia, sobre você entender uma pessoa que não tem nada a ver com você, é um personagem que é totalmente outro registro, e a partir do momento em que você se conecta com aquele personagem, você vai defender esse sentimento dentro de você e escavar lugares que não te pertencem e que o Chá Afetado, para mim, me ajuda muito a ampliar, assim. Então, eu que sou uma pessoa que na vida não costumo me expor para qualquer um, não costumo ir para canalizar a raiva, não costumo canalizar, sei lá, o choro. Óbvio que depois de fazer Chá Afetado eu já liberei a onda, né? Agora, hoje em dia, só que para mim foi muito importante ter um espaço seguro para que eu pudesse experimentar emoções novas. E eu sinto que o único lugar no mundo inteiro que eu posso fazer isso é dentro de uma roda de show afetado. Eu juro que eu tento encontrar outros lugares. Olha os corações. Eu tento encontrar outros lugares seguros e nem seguro, mas assim, que você simplesmente possa espernear e se jogar no chão, e não tem, assim. Então, para mim, se tornou uma adicção por causa disso. Tipo, cara, eu preciso, essas emoções estão dentro de mim, eu preciso acessá-las para além da minha atriz, até para minha pessoa. E esse é o lugar que eu tenho para E eu fazer preciso isso. expressá-las, né? Acessá-las e expressá-las, né? Exatamente. Então, o Eixo Afetado para mim é muito nesse lugar do treino, do músculo emocional, que precisa ir para todos os lugares. Você precisa ir, né, essa massa de pão que você precisa ir deixando ela crescer enquanto mais você toca nela, né? Então, para mim é muito por aí. Oi, gente. Vocês me ouvem legal? Que eu acho que eu tô travando um Perfeitamente. pouquinho. Ai, que bom. Difícil falar depois das duas, né? O que sobrou para eu falar? Gente, eu acho. Deixa eu pensar aqui um pouquinho. Eu sempre falo que o que mais me chamou a atenção no primeiro momento no Jogo Afetado foi o quão rápido ele me conduziu de maneira gentil para um estado psicofísico muito intenso que eu não tinha experimentado em nenhum outro exercício, assim. E eu venho de uma formação, eu fiz artes cênicas, né, na USP de 6 anos de faculdade e tive professores incríveis, lógico, pessoas muito legais, mas eu nunca tinha experimentado essa qualidade de trabalho, assim. Eu nunca tinha me descoberto, eu nunca tinha descoberto em mim essas possibilidades. Eu acho que é isso, acho que está nesse lugar. E aí, num primeiro momento, foi um choque, né? Foi tipo, meu Deus, você descobre um mundo no primeiro Jogo Afetado. Você fica apaixonada, você não sabia que você conseguia. Quando eu ouvi pela primeira vez a descrição do exercício, que a gente não fez aqui por motivos éticos, eu fiquei em total desespero. E eu entendo que a Estrela não faça a descrição aqui pra gente hoje, ou talvez faça de um jeito delicado, mas eu fiquei desesperada. Eu pensei, meu Deus, eu nunca vou conseguir fazer isso. Primeiro que a gente não entende, o Jogo Afetado é um exercício muito do campo da prática, né? E ele precisa de muito cuidado e de muita atenção na hora de descrever e na hora, né? Ele precisa de toda uma conversa longa no início, todo um cuidado de preparação. Não é uma coisa que você, aprendi hoje, ali vou ali faço. Não, existem exercícios do teatro que a gente consegue absorver rápido e aplicar. O Jogo Afetado, eu acho que ele é um exercício que precisa de experiência, de sabedoria, então tem isso. E até para a gente fazer, a gente precisa de uma preparação e compreender um pouco mais sobre o exercício para conseguir se jogar nele. E aí, quando eu ouvi pela primeira vez, eu me desesperei. Eu falei, nossa, pelo amor de Deus, eu vou passar muita vergonha aqui nesse negócio. Eu vou ficar, meu Deus do céu.
E como eu sou muito nerd, né? Isso foi em 2016, eu estava lá no curso, eu paguei o curso, eu falei, vou fazer o curso. E aí eu sou muito nerd desde sempre, eu quase pensei em não ir, aí eu fui e tive essa experiência de encantamento, assim, total e absoluto, assim, de uma surpresa muito grande, não só pelo exercício em si, mas por eu ter conseguido fazer. E aí eu acho que vem uma coisa que é muito importante de falar do exercício, é que ele foi muito bem estruturado pelo Augusto Fernandes em Sim, etapas. Isso também sim, é da prática dele, né? Eu não tive contato, sim, a Estrela pode falar muito melhor, mas de uma prática teatral de muitos anos que sim, permitiu com que ele estruturasse um exercício muito bem cuidado, com limites muito bem cuidados, sim, para que a gente pudesse ir lentamente até lá, sem que ninguém precisasse empurrar a gente. Então, eu acredito que é um exercício que ensina sobre autonomia no campo do ator e da atriz sim, também. Porque não é alguém que me joga num lugar, me leva, me conduz num lugar que eu nunca cheguei e que depois do exercício eu não tenho ideia de como voltar, sabe? É sim, lógico que a gente precisa de prática, mas eu consigo, depois do exercício, entender quais foram as etapas e quais foram os dispositivos que me sim, levaram a chegar nesse estado. Isso me encanta num lugar, inclusive como pesquisadora, que depois eu levei, porque eu fiquei sim. muito instigada desse exercício, né? Mas acho que eu falei bastante, acho que vamos, Não, vamos maravilhosa, conversando. maravilhosa. Vamos conversar, mas depois eu quero voltar e quero que você fale um pouco mais da sua dissertação. Muitas pegando ganchos a partir das falas de vocês. Tô vendo que a maioria que tá, inclusive galera que está aqui assistindo, quem quiser fazer perguntas, podem fazer, que aí a gente vai somando aqui na nossa fala. Mas eu vejo que a maioria aqui nunca estudou comigo, tem algumas pessoas que sim, ou que eu já preparei. Saibam que mesmo numa aula de Ju Afetado, a hora que eu explico, eu levo umas 2 horas para explicar. Justamente por tudo isso que a Ju falou, assim, porque ele não é simplesmente, gente, o exercício é assim, assim, assim. Isso é uma parte mínima da explicação. Muito da explicação, e isso sim quero fazer aqui, é por que fazer o Ju Afetado? Quais são as habilidades que ele, desculpa a redundância, as habilidades que ele habilita, qual é o ponto dele, quais são os benefícios, quais são os dispositivos que ajudam, quais são os dispositivos que atrapalham, quais são os benefícios dele em cena e quais são os benefícios dele na vida. Mas pegando coisas a partir das falas das três, é isso, né? O Augusto Fernandes foi um ator, diretor, que muito cedo começou a ensinar. Várias gerações de atores e diretores na Argentina estudaram com o Augusto. O Augusto morreu em dezembro de 2018, se eu não me engano, ele estava com 81, talvez 83. Enfim, era um senhor, né, mais velho, e que começou a dar aula ao redor dos 30 anos dele. E ele, junto com Agustín Alesso, que foi um outro mestre argentino com quem eu também estudei, fundaram o Teatro Independente Argentino. Então é muito legal isso que a Ju traz, que é isso. O Augusto era um homem de teatro, com profundo amor pelo teatro. Eu, infelizmente, não sei em que ano ele criou o Ju Afetado. Não sei se você conseguiu essa informação, Ju. Eu na pesquisa, eu vi um relato do Lito Cruz, que fala que eles estavam criando um espetáculo em 88, Sim. que era uma adaptação do Fausto, e que ele começou a pensar sobre como criar um dispositivo para ajudar os atores a se apropriarem das situações da cena, né? Não, e Era maravilhoso que muito é intenso Fausto, tudo. né? Que não é uma situação Exato. qualquer. O que Exato. conecta com as coisas que a Marina falou, minha amiga, depois eu trago aqui também. Mas eu suspeitava que fosse recente. No fim da vida do Augusto, eu tenho uma entrevista que eu preciso editar essa entrevista. Eu passei 4 horas entrevistando ele, e aí nessas 4 horas ele só falou de história. E eu não consegui fazer a segunda sessão de entrevista, mas o que eu queria era falar justamente sobre os exercícios. Mas é isso. Falo disso, e como o próprio Augusto, fica arrepiada agora, quando fui entrevistá-lo para falar dos exercícios, ele passou 4 horas falando de teatro, de história antes, para entender que é isso, é um exercício
complexo, mas ao mesmo tempo simples, mas que essa simplicidade não vem do nada. Essa simplicidade vem da cabeça de um homem de teatro, de uma pessoa de teatro. Mas eu imaginava que fosse mais recente, porque durante a ditadura argentina, Augusto morou na Alemanha, foi diretor de um grupo alemão, profundamente conectado com Strasberg, com toda a raiz do Hector Studio, com Stanislavski, etc. Mas para não digredir demais, o Augusto criou alguns exercícios. No estúdio, nas minhas preparações, a gente usa principalmente dois, o Jô Afectado e o bloco de texto. E quem conhece os dois sabe que eles se conectam. Mas uma coisa que o Augusto dizia, ele falava que é muito importante respeitar o enquadramento de um exercício. Porque cada exercício isola dificuldades. Quando a gente está em cena, está tudo combinando, está tudo combinado, né? Quando a gente está em cena, você não pensa, isso aqui é uma análise de texto, isso aqui é uma memória sensorial, isso aqui é um jogo afetado, isso aqui é um bloco. Quando a gente está em cena, a gente é simplesmente um bicho que tem que estar livre, reagindo de maneira verdadeira às circunstâncias imaginárias. Só que ser um bicho livre em cena, reagindo de maneira às circunstâncias imaginárias, demanda muitas habilidades. Então, os exercícios isolam essas habilidades para que a gente possa treinar elas por separado e depois botar para jogo. O jogo afetado, ele desenrola várias, mas é isso, mas ele tem um enquadramento, claro. E o enquadramento dá limite. E limite dá proteção. Ainda mais para um exercício tão delicado como o jogo afetado, que a gente mexe com coisas vulneráveis. A gente pode mexer com coisas banais, mas a gente pode mexer com coisas profundas, mas mesmo nas banais, a gente acessa lugares intensos. O Augusto dizia que a gente precisa, nós atores e atrizes, precisamos ter a liberdade emocional das crianças. Tem uma coisa que eu falo pouco quando eu explico o jogo afetado, mas ele falava sempre, que ele fala isso, quando uma criança está andando e bate a cabeça na mesa, a gente adulto fala, mesa feia, 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 mesa. A mesa não fez nada, mas é a lógica do jogo afetado. É isso, algo me machucou, então a culpa é desse algo. Eu sempre cito Homer Simpson na hora que eu vou explicar o jogo afetado. A culpa é minha, eu boto em quem eu quiser. Mas é isso, então além da mesa feia, 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 a coisa é, a criança pode espernear porque bateu a cabeça. E chorar e se jogar no chão e ser a pessoa mais infeliz do mundo. Ai de mim. E depois, nossa, o pirulito. Nossa, que pirulito delicioso. Essa liberdade de ir do poço da angústia pro alto do êxtase é um dos lugares que o João Afetado treina. Ele treina a liberdade, ele treina coragem, né? Vocês falaram de coragem. É isso, né? Para quem não me conhece, a minha formação é basicamente em Nova York, no Strasberg e em Buenos Aires com Augusto Fernandes. E o Strasberg é isso, method acting, método, ascendente em virgem. É tipo, o Augusto, que inclusive foi quem me ensinou a gostar de astrologia, era peixes com peixes com peixes. Assim, se uma pessoa sabe minimamente a diferença entre peixes e virgem, já dá para ver a diferença entre Strasberg e Augusto Fernandes. E uma vez o meu mestre lá em Nova York, o Robert Ellerman, falou que coragem era uma coisa que o ator tinha ou não tinha, que não era algo treinável. Deixa eu falar de um exercício, já ouviu falar? Tem 5 minutos para ouvir a palavra do João Afetado? Porque eu acho que é uma das grandes habilidades que o João Afetado desenvolve, é a coragem, e como a Nina estava falando, coragem de mergulhar em si. Coragem de mergulhar em si e expressar, que é uma habilidade fundamental para atuar. Porque os nossos personagens costumam pedir mergulhos em lugares sombrios dentro da gente. Enfim, para também não virar palestrinha, para circular, não, vou falar só isso e aí circulo, né? Porque a Carol puxou uma coisa que é bem importante, né? Para que esse exercício? Augusto Fernandes dizia, e isso se comunica com várias coisas que vários pensadores da psicologia dizem, que nós temos um personagem social. Nós, na vida, temos um personagem social.
E esse personagem social é a maneira que a gente costuma operar, a maneira que a gente costuma responder às situações da nossa vida. Eu, por exemplo, sou a típica menina boazinha. Essa é a minha personagem social. Eu entendo, eu compreendo, eu perdoo, eu me calo, eu evito conflito. Carrego meu peso por conta disso, dá-lhe análise. Mas para mim é muito difícil na vida agir fora desse padrão. Mas eu preciso saber que isso não é a inteireza do meu ser. Como pessoa já, mas como atriz é fundamental. Nós, atrizes e atores, artistas no geral, mas atrizes e atores que vamos dar vida à nossa arte através do comportamento no nosso corpo, a gente precisa saber que a gente é além do nosso personagem social. Porque senão os nossos personagens vão ficar restritos ao nosso personagem social. Duas imagens que eu uso bastante são, que eu sou uma criança dos anos 80 e 90, caixa de carandache, lápis de cor, 136 cores. Nós temos lá 136 cores disponíveis, mas com o nosso personagem social a gente costuma pintar no máximo com 5. Eu pinto ali nos rosinhas. Mas eu tenho os vermelhos, eu tenho os azuis, eu tenho os verdes, eu tenho os brancos, os pretos, os marrons, eu tenho toda uma gama que existe dentro de mim. Por mais que eu não use na vida, ela está disponível. Mas não se engane, não é porque um personagem te convida a pintar com outro lápis de cor, se ele não está habilitado, você trava ali. Então o afetado habilita esses lápis de cor. Eu falo também, outra comparação que eu faço é com as oitavas do piano. Então você costuma pintar, né, tocar com uma oitava específica, que nem precisa ser no meio, porque eu falei da boa menina, mas uma personagem social pode ser a barraqueira. Uma personagem social pode ser a que responde para tudo, e aí o afetado vai habilitar um lugar mais vulnerável. É fácil confundir afetado com gritaria, tiro, porrada e bomba. Tem também, é uma delícia, mas não precisa. Porque a intensidade não é necessariamente daí. Então, meninas, vamos fazer uma rodada de vocês compartilhando um lápis de cor ou uma oitava que o afetado habilitou em vocês como atriz. Aí depois eu faço uma outra rodada pessoal. Essa é como atriz, a primeira. Travou para mim uma rodada que... De vocês compartilhando como atrizes um lápis de cor, uma oitava, que o afetado habilitou para vocês como atrizes em cena. Depois eu vou fazer uma rodada pessoal, mas como atriz. E já dou um spoiler para quem ainda não me conhece, eu sempre falo isso, né? Que nós atores somos seres humanos profissionais. Então, inevitavelmente, o que você habilita para atriz, você habilita para a vida. O que você habilita para a vida, você habilita para atriz. Mas vamos começar com a cena. Vai, Ju, vamos fazer o contrário agora. Olha, são muitos, eu acho, que eu não consigo nem enumerar nesses anos todos, mas recentemente a gente fez um curso de geofectado, eu estava lá, e aí eu fiz um geofectado com um bolo de prestígio que a minha mãe comprava para mim na infância, que inesperadamente habilitou uma coisa de uma sensualidade, de uma sexualidade, de uma volúpia que é uma expressão que é um lugar que é muito difícil para mim, que eu também sou a boa moça, sabe? Eu tô nesse time. Então, a Ju eu é fiquei muito meu time, surpresa e ao mesmo cancerianas tempo foi muito boazinhas. delicioso começar a habitar um pouco esse lugar. Total, total. Memorável. Memorável. Nina, acho que você tá com muda. seus... Você tá mutada. Ah, verdade. Agora, acho que pra mim, um lugar que com certeza o afetado habilitou muito é o lugar cara, do descontrole mesmo emocional, assim. Isso em cena, eu sinto que eu tenho, né, virginiano. Então, Sim. pra mim, era muito assim, eu sinto isso ou isso, como é possível sentir duas coisas? Eu estou sentindo A, como você
sentir bem. E eu lembro muito da gente na preparação da Vida pela Frente, da Estrela, me Sim, falando, cara, não, a gente estava falando sobre a pulsão de morte com o sexo, né? Com a sim. vontade, do prazer, assim. E eu ficava assim, cara, como assim? A pessoa tá em um luto e ela quer transar. Lembro dessa cena. É, tem essa cena na Vida pela Frente, que fala muito sobre Sim. isso. E a minha personagem era muito por aí. E eu não É, a entendia. Liz, né, a Liz, a personagem da Nina, né, com essa frase da Clarice, como é que é a frase? Vou deixar você falar, porque é para falar bem, Que viver é. ultrapassa qualquer entendimento. Mas é isso, e a Liz, a personagem da Nina, carregava muito, é uma personagem cheia de contradições, né? Então, cheia de ambiguidades, cheia de uma paleta Pollock de sentimentos. Te devolvo E a era palavra. mais de um ao mesmo tempo, muitas vezes, e convivendo, opostos convivendo. Então, para mim, o Chou Afeitado liberou o meu entendimento de que é possível pintar uma cena com mais de uma emoção e muitas vezes emoções completamente dissonantes, que se misturam, e a vida é assim. Sim, maravilhosa. Eu acho que eu sou muito apaixonada pelo Dio Afetado. Eu acho que é o exercício que eu mais amo fazer, que eu mais tenho tesão em fazer. E eu acho que eu sempre tive uma falsa percepção de que, tipo, me joga qualquer tema que eu vou, porque eu sou muito corajosa e eu faço Eu sou qualquer tema. Ariana! Eu sou Ariana, vai que vai, eu vou, eu me jogo. Mas eu acho que com o meu último Jogo Afetado, eu entendi que a minha personagem social, ela passa muito pela pessoa forte, que tem medo de um lugar de fragilidade, e no meu último Jogo Afetado, eu habilitei uma fragilidade, assim, uma ferida que nem eu tinha noção que me machucava tanto. Eu não tinha ideia do quanto aquilo me machucava, assim. Acho que eu enterrei tanto que eu não tinha noção é isso, assim, era uma coisa tão antiga e que eu fiquei empurrando durante tantos anos. é, e aí, quando eu trouxe no último Jogo Afetado, eu falei, caraca, é um lugar frágil meu que eu realmente eu tive muito medo de acessar esse lugar durante muito tempo. Então, eu acho que essa vulnerabilidade foi um lugar novo, assim, que eu acessei recentemente, que eu não tinha noção, que eu tinha tanto medo de acessar, assim, essa Não, e a fragilidade. vulnerabilidade, porque eu acho que é isso, né? A vulnerabilidade, ela passa por vários lugares. Existe É, vulnerabilidade na raiva, existe vulnerabilidade em vários lugares. Mas eu acho que, né, lembrando do seu João, e é ótimo que o último curso vocês três estavam, então vocês sabem é, de quais os afetados a gente está falando. sim, Essa fragilidade, né? é Esse, uma fragilidade. esse lugar de medo até, De né? medo, exato. E, e agora uma rodada. Ah, vou jogar, eu vou participar disso também, vou participar das rodadas. Então, como atriz, porra, o João Afetado habilitou um monte de coisa, mas eu acho que a primeira que ele habilitou é total o descontrole. E eu amo, amo, porque na vida eu sou muito controladinha. É isso, né? Podia ter vindo com a minha camiseta preferida do meu filme preferido, que é Uma Mulher Sob Influência, do Cassavetes. Assim, Gina Rowlands naquela cena é um João Afetado, né? Na cena né, que estão levando ela para o hospital. Então, esse lugar de uma raiva
que sai, e esse lugar de bicho, esse lugar de descontrole, de você não vai fazer comigo o que quer que seja da coisa errada, assim. Foi o João Afetado que habilitou e é meu lugar mais gostoso, preferido como atriz. Adoro uma personagem que me oferece essa possibilidade. E quem me conhece na vida sabe que eu, na vida, sou a última a fazer esse movimento, assim. Então, agora uma segunda rodada. E aí, a Nina começa. Eu sei que foram muitos. Um benefício para a vida que o João Afetado trouxe. Realmente foram muitos, 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 inúmeros. Mas eu diria, cara, sendo muito sincera, eu diria passar pelas situações culpando as outras pessoas e não me culpando. Eu opero muito na vida pela lógica da culpa, assim. Para mim, eu carrego muita culpa diante das situações e sempre trago para mim a minha culpa. E o Show Afetado me liberou um lugar de, peraí, não é minha culpa. E óbvio, eu entendo que né, a gente tá dentro de um jogo, é você afetado, né? Mas só o prazer de você falar sobre uma situação diante de uma perspectiva de que a culpa não é sua e eu poder me vitimizar, acho que é esse o ponto. Sim. O fato de eu poder me vitimizar abriu lugares e percepções dentro da minha trajetória de vida muito importantes, assim. Sim. Foi tipo, caramba, peraí, que eu também tô certa, eu também tenho um lugar aqui nessa narrativa e não é... Também é legítimo o que eu sinto. Exatamente, também é legítimo o que eu sinto e não só legítimo, como é necessário de se jogar na mesa, né? Então, nossa, pra mim isso foi uma reviravolta. Eu sempre falo com a Estrela, fico zoando que o João Afetado combinam com a terapia, porque eles caminham inseparáveis, assim, é muito, Mas muito zoando, legal. só que não, porque na real, o João Afetado, quando você deixa o João Afetado e terapia aí junto, eles são o caminho de Deus, assim. Sim, com certeza. Total. Eu acho que para Peraí, mim, deixa eu dar só um disclaimer, porque pra galera que não conhece o João Afetado, é isso. Eu não vou explicar o passo a passo, porque ele pode incluir lugares muito violentos que no jogo são lúdicos, mas falados a seco na internet, esses lugares violentos poderiam parecer apologia à violência. É por isso que eu não faço. Eu passo horas explicando, né, no curso o quanto para a gente poder entrar nesse lugar de jogo, nesse lugar lúdico. Mas a Nina falou uma chave do João Afetado que eu acho legal compartilhar com quem está assistindo. O João Afetado não sou eu. Ele é e não é. Né? Eu comecei a treinar com o Augusto em 2008. Em 2009 fui para Nova York. E aí eu voltei a treinar com constância em 2014. Essa camada eu só entendi em 2014. E eu lembro muito dessa aula. Na Caçona Iluminada, o Augusto falando. O João Afetado é um exercício de ficção. Por mais que você parta de um ponto real da sua vida, o que você faz dentro da roda de João Afetado é tudo ficção. É uma ficção com um pé na realidade do seu sentimento, mas completamente ficcional, tanto na ação quanto na pureza do lápis de cor. O que eu quero dizer na pureza do lápis de cor? Eu adoro comparar João Afetado com Divertidamente, da Disney. Que é isso. A gente tem lá, não sei se todo mundo assistiu, mas a gente tem na cabine de comando o nojo, a tristeza, a raiva, a alegria. Tem mais, né? Inclusive agora vai sair a versão adolescente. Mas enfim. E numa decisão, todos os Divertidamente conversam entre si e decidem a partir dali. O João Afetado é você pegar um Divertidamente só e deixar aquele Divertidamente falar. Inclusive, para as pessoas avançadas, eu quero em algum momento passar, 5 dias fazendo João Afetado com o mesmo objeto, com o mesmo réu. Só que aí você, cada dia,
opera com um divertidamente diferente. Então você vai deixar a sua mágoa falar, você vai deixar a sua paixão falar, você vai deixar a sua vítima falar, você vai deixar o seu algoz falar, você vai deixar todas as versões falarem. Mas cada vez que você faz um Ju afetado, é um recorte. Não é o todo da sua relação. Não é o todo do seu sentimento. É um recorte. E é um recorte afetado. Então você deixa aquela parte falar. E eu lembro do Augusto falando isso. O Ju afetado, o eu afetado é diferente do eu que pondera. Na vida a gente pondera, a gente vê o lado da outra pessoa, etc, etc. E eu acho que a fala da Nina é isso, né? Eu também com ascendente em virgem, às vezes a gente vê só o lado da outra pessoa. Então é muito bom a gente poder ver o nosso também. Mas então só dar esse disclaimer, que é um fragmento nosso, mas que quando a gente, através do filtro desse fragmento, deixa ele falar, a gente se permite falar verdades complexas que a gente não costuma se dar permissão. Pega a palavra, Ju. Para mim, o Jô afetado, sobretudo, habilitou na cena e na vida a capacidade de identificar a raiva. Uhum. Parece bobo, Não. mas eu sempre, na minha personalidade, eu sempre me culpei também pelas situações e sempre identifiquei como tristeza certas coisas. Eu não conseguia encontrar em mim, é estranho de falar, mas eu não conseguia identificar na massa de sentimentos que às vezes estão amalgamados quando a gente está na vida real, que eu estava sentindo raiva dessas pessoas e que eu tinha direito de sentir também raiva e que está tudo bem sentir raiva, que é humano sentir raiva e que eu posso identificar que eu sinto raiva e que eu não sou um monstro por isso. E aquilo ficava tão, porque é tanta repressão, né? A gente, ainda mais como mulher, né? A gente é tão reprimida em vários contextos que eu cheguei à fase adulta, a vida adulta, identificando muito pouco, assim, de raiva. E aí, foi até recentemente, ali, na época da pandemia, nos primeiros cursos que a gente estava fazendo de afetado presencial, depois do retorno da pandemia, que eu fiz um de afetado que foi muito intenso. E aí eu fui para a vida e eu comecei a ter insights de momentos em que eu tinha passado, que tinham sido muito intensos, e comecei a perceber que naquele momento eu tinha sentido raiva. Nossa, eu senti raiva naquele momento, não era tristeza, era também, mas tinha raiva. Eu comecei a identificar aquilo na minha vida. Foi uma virada de chave muito maluca, assim, em contextos que eu não me permitia sentir raiva, né? E eu acho que tem uma coisa para mim que também foi muito poderosa, e é até meio boba, mas é dizer coisas feias em voz alta. Dizer coisas feias, né, socialmente feias em voz alta, tem um poder sobre a gente que, pelo menos para mim, teve um poder que eu não consigo explicar, né? De transformador mesmo, num lugar lógico, num lugar protegido, num lugar ficcional, num lugar em que eu não estou magoando ninguém com as minhas palavras feias, né? E que eu posso fazer isso de maneira com um objetivo artístico, né? Mas é libertador, porque a gente se reprime tanto que na cena, como é que a gente vai ser outra pessoa diferente daquela que a gente é na vida, né? Como é que de repente todos os anos de repressão que eu vivi vão sumir, porque eu vou fazer uma personagem que não é ética. E aí pronto, agora eu vou conseguir, porque eu sou... É muito maluco isso, né? Mas a gente acha que por um passe de mágica a gente vai conseguir ser outra pessoa completamente diferente. E eu acho que o Jô Afetado foi uma ficha gigante, assim, para mim, na vida, em relação a essas coisas. Maravilhoso. Ai, alguma coisa que você falou me deu um gancho, mas eu perdi. Eu tirei agora o fone, então tô com medo de estar dando eco. Se eu lembrar, depois eu falo. Vai você, Carol. Tá dando eco? Deixa eu ver. Eu vou deixar aberto com a Carol falando. Se tiver eco, me avisa, porque aí eu fecho meu microfone. Eu acho que o que eu vou falar tem muito a ver com isso que a Ju falou, mas eu acho que me trouxe muita compaixão. Me trouxe, primeiro, assim, uma sensação de compaixão comigo mesma, porque
eu entendi que esses pensamentos e esse lugar de raiva quando as coisas aconteciam e sentir raiva pelas pessoas, pelas coisas que estavam acontecendo comigo, pelos lugares que eu fui machucada, que eu fui ferida, e todos os meus sentimentos eram válidos. Então me deu essa sensação de sentir compaixão por mim mesma e tirar um pouco essa culpa cristã de tipo, uma menina, que coisa feia que você está pensando, que pensamentos horrorosos, que coisas horríveis que você está pensando das pessoas que você ama e dos outros. Então, assim, me trouxe essa sensação de compaixão, de não, tá tudo bem, você tem direito de pensar isso. Você foi sim vítima dessas situações, você foi ferida nessas situações, então me deu um lugar de validar esses sentimentos e tipo, esses sentimentos são válidos, esses sentimentos eles são meus, e quando eu consigo sentir isso pelos meus sentimentos, automaticamente eu consigo sentir isso pelos sentimentos dos outros. Então, isso também melhorou muito a minha relação com as pessoas, assim, porque também quando eu vejo alguém, às vezes, verbalizando essas coisas em voz alta, eu penso, nossa, a pessoa está em modo de afetado. Então, é um lugar que também você para um pouco de julgar, fala, olha que pessoa horrorosa que está pensando esses pensamentos horríveis. Também te dá um pouco essa compaixão de tipo, meu, essa pessoa tá em modo de afetado na vida. Essa pessoa Não, e o foi modo de ferida. afetado sendo. Não, e o modo de afetado num lugar, não apenas de que ela foi ferida, de que esse pensamento não corresponde à totalidade dessa pessoa. Exato, não é quem ela é como um todo, Não, tipo, e é não isso, é a interesa da pessoa. totalmente. Sabe? Então, assim, e eu acho que isso tira um peso das costas na vida. Tipo, aqui em casa a minha relação com a minha mãe, a gente já opera aqui em casa, minha mãe já sabe. Que nem no nosso grupo com a Estrela e com a Mel no WhatsApp, a gente já fala. De afetado feelings. E aí a gente fala em de afetado feelings. Aqui em casa com a minha mãe é a mesma coisa, porque a minha mãe já é uma pessoa que ela tá acostumada, então a gente já fala. Letrada em de afetado. Letrada em de afetado, então a gente já fala nesse lugar, entendeu? Isso tipo, a vida é maravilhosa. Então, assim, e esse olhar na vida é incrível, mas aí também quando você vai pra cena, te tira de um lugar de julgar os personagens, porque você não olha pro personagem falando, ai, que feio que esse personagem está fazendo. Você olha a partir desse lugar. Você sai do lugar de olhar pro personagem na terceira pessoa. Então você olha entendendo as motivações dos personagens. Então, assim, porque tá tudo conectado. Então, isso muda vidas. Cara, pegando só um mini gancho em relação a isso, que eu nem aviso que eu tô no modo acho afetado mais. Eu só falo. Tipo assim, eu tô me percebendo muitas vezes na vida, me libero, sabe? Tipo, cara, isso é o que eu sinto, eu tô sentindo assim, meu sentimento é feio, o meu sentimento é mesquinho, ele é egoísta, eu tenho monstros dentro de mim que eu amo agora. Porque eu respeito eles, porque sem eles, sei lá quem eu seria. Então, eu juro, assim, muitas vezes e cada vez mais que eu faço o show afetado, mais na minha própria vida, eu sou aberta, sincera e sem nenhum problema, nenhuma questão. Eu admito que eu sou invejosa e escrota e feliz e triste. Admito e não tem nenhum problema, assim, realmente. Vai liberando lugares de... Sim, faz parte de mim. Isso é quem eu sou também, né? Então, vou usar, vou ser. Totalmente. Eu acho que tem uma coisa. Ah, perdão, Estrela, tava falando. Tem uma coisa que Você tá muda, Estrela? Tô falando, fala. Falei, fala, porque Ah. a minha internet ficou ruim. É melhor falar de afetadas aqui de internet. Fala que eu tô procurando uma boa internet.
Tem uma coisa que eu acho que é importante ser dita, assim, que a ética, ela mora no campo das ações, né? Eu acho que pode parecer aleatório isso que eu estou falando, mas eu acho Não que é tem nada aleatório, relação. é muito concreto e muito conectado com o afetado. Porque nós somos humanos, né? Na gente mora a sombra e a luz, e a gente precisa abraçar esses dois lugares para compreender e fazer escolhas, né? Porque às vezes a gente acha que ser uma pessoa boa é não pensar nada feio. Então, se a gente pensa coisas feias, a gente reprime isso dentro da gente, e é isso. Então, agora eu sou uma pessoa boa. E aí o João afetado está num outro campo. Ele assume que dentro de nós vive a sombra e vive a luz, e que a gente vai abraçar isso, e a partir disso a gente vai escolher o que fazer, né? E nesse escolher o que fazer, como agir, que mora ser uma pessoa boa, né? Ou agir com ética, né? Para com as outras pessoas, que está em outro campo, está em um campo social, né? Porque a gente está falando aqui de um campo artístico também. Acho importante essas coisas não se misturarem para quem está, de repente, uma pessoa chega desavisada. Mas que ao mesmo tempo, ontem eu estou participando de um grupo de desenvolvimento de roteiro do Marieta, e o coordenador falou uma coisa muito bonita, eu não vou saber citar exatamente, mas ele falou que nós artistas, e principalmente quem escreve, e roteiristas escrevem para nós atores, nós fazemos os diagnósticos éticos do mundo. E se a gente volta lá para trás, Aristóteles, o que a gente quer causar na plateia, que a gente quer causar catarse, que quem assiste vive uma catarse através da travessia do personagem. Nós, atores e atrizes, temos que ter uma liberdade emocional para ocupar emoções e ações dos personagens para fazer a catarse do espectador. Porque ao ver a trajetória, estamos falando assim de forma bem simplista, mas ao ver a trajetória do personagem que eu, espectadora, posso reconhecer essas sombras em mim. Então, nós, atrizes e atores, precisamos ter essas sombras habilitadas para colocar para jogo. E para colocar para jogo através dos personagens que, costurados com as histórias escritas e organizadas para dar conta de valores humanos, transforme quem assistir. Transforme, faça refletir quem assistir. Né? Mas também na vida, se a gente acha... Isso é estrela raiz, né, Carol, que estuda comigo. Tem frases que eu dizia no começo. Se na vida a gente acha que a gente é feito de algodão doce, se na vida a gente acha que a gente só tem sentimentos puros, bonitos, perfeitos e cristãos, cara, é aí que a gente corre o risco de fazer muito mal para as pessoas. Porque a gente não se responsabiliza pelos próprios demônios, pelas próprias sombras, pelas próprias mesquinharias, né? Eu falo muito, né, e o longa que eu fiz ano passado com a Carol sendo preparadora, que a Helena Guerra era diretora, é sobre inveja. Ele é sobre muitas coisas, mas centralmente ele é sobre inveja. E a inveja é um sentimento que eu acho muito interessante e que o João afetado dá muito lugar para inveja, e é um dos sentimentos feios. E juntando as falas, pegando a fala, é antiético agir a partir da inveja. É antiético, de forma resumida, colocar o pé para a colega tropeçar porque você está com inveja dela. Mas sentir faz parte da natureza humana. E se você acha errado sentir, como muita gente acha, errado sentir inveja, você pode recalcar no campo da vida, não vou falar no campo da arte. Você pode recalcar, falar, Batina, não tenho inveja nenhuma, mas é que ela é péssima atriz. Então a sua ação vai pra fuder a coleguinha, porque você não assume pra si que você tem com inveja, né? Faz Zilênis, eu li uma entrevista, eu acho que era da Catherine Zeta-Jones,
mas falando isso, a inveja é localizadora de desejos. A inveja me mostra algo que eu desejo, que eu ainda não tenho, por X razões. Se eu não consigo assumir para mim que eu sinto, eu não consigo entrar em contato com o meu próprio desejo. E essa coisa, né, eu pegando, né, da fala da Nina, e eu acho que isso também para mim foi muito importante pessoalmente, que a gente fala que não é para se vitimizar e tal, e coisa. Concordo que na vida, se a gente assumir uma postura de vítima, fica difícil a gente conseguir conquistar as coisas. Se a gente, na vida, assume uma postura de vítima, a gente muitas vezes não tem autorresponsabilidade com as nossas ações, de novo, as ações como campo ético. Então, às vezes, a gente foge de perceber as situações onde a gente foi, sim, vítima. Onde, sim, nos causaram mal. E, para mim, foi muito importante. O Ju Afetado me habilitou várias coisas para a vida, mas eu acho que o momento mais importante é isso. Eu passei 5 anos em depressão. Teve 1 ano de depressão. Muita análise. E teve uma semana, janeiro de 2015, eu estava fazendo intensivo de Ju Afetado com Augusto Fernandes. E estava na minha análise, tinha acabado de ir para o divã na minha análise. Numa noite eu fiz um Ju Afetado com a minha mãe. E que eu falei coisas que só consegui falar por causa dos filtros do Ju Afetado. Porque senão a minha boa menina nunca me permitiria dizer aquelas coisas. Mas aquelas coisas eram todas... Porque o Ju Afetado tem casos e casos. Tem casos absurdos e que a gente pinta com um lápis de cor que não tem nada a ver com a realidade. E tem às vezes que a gente descobre um lápis de cor absolutamente verdadeiro da realidade. E foi o caso dessa situação. E que eu pude colocar para fora, que eu percebia o mal que a minha mãe tinha me feito. E que para mim era muito difícil assumir que minha mãe tinha me feito mal. E aí, ao me perceber vítima daquela situação, eu na análise das feridas que aquele comportamento da minha mãe tinha me causado. E esse foi o ponto de virada para eu sair da depressão. E é isso, nós atrizes, atores, nós artistas, através de todas as artes, a gente nomeia lugares humanos. E nós damos corpo para esses lugares humanos, para que a plateia, para que o espectador possa se reconhecer. Que é a imagem que eu adoro, né, que eu aprendi, eu ouvi do Robert Castle, que é um professor do método, que ele fala: os bombeiros entram em casas pegando fogo todos os dias por ofício, para que nós, civis, não tenhamos que entrar. A gente vai entrar se a nossa casa com alguém amado estiver. Mas mesmo assim a gente vai chamar um bombeiro. E nós, atores e atrizes, entramos em lugares densos e intensos humanos por ofício, para que os civis não tenham que entrar. Mas os civis entram, né? Uma pessoa vive um monte de coisa. Mas nós fazemos isso por ofício, um filme depois de outro, uma série depois de outra, uma novela depois de outra, uma peça depois de outra. Ontem estava na sala de ensaio com a Andressa Tchek, a Drica, né, que também é uma Ju Afetada, né, para o curta que ela está dirigindo. Aí estava ela e a Gilda Nomate, maravilhosa, e a gente estava ali discutindo mãe e filha. Aí a Gilda falou algumas coisas e ela falou: nossa, como é denso ser artista, porque a gente nomeia coisas que todas as pessoas vivem, mas que poucas pessoas desenvolvem consciência. E a gente nomeia, traz para o nosso comportamento, para que quem assista fala: nossa, minha relação com a minha mãe também é assim. Não, eu ia falar que essa coisa, que essa imagem do bombeiro, ela é maravilhosa, né? Porque para ser bombeiro, você passa por um treinamento gigante para poder entrar numa casa pegando fogo, né? Você não é simplesmente vou ser bombeiro e entrar numa casa pegando fogo. Maravilhoso. E é isso, né? Tipo, também é incrível o Ju Afetado, porque é isso. Você não pode simplesmente falar: vou entrar nas minhas casas pegando fogo a qualquer momento e de qualquer maneira. E de uma forma displicente. E é isso que eu acho incrível do Ju Afetado, porque quanto mais a gente faz, mais a gente expande esse músculo
E da mesma forma que um bombeiro treina para ser bombeiro, a gente treina para entrar nesses lugares de maneira segura, e com técnica. E aí desmistifica esse lugar de que a técnica faz com que você perca emoção. Pelo contrário, a técnica te dá segurança para que você acesse esses lugares agudos, e saiba entrar e sair do prédio pegando fogo com seu equipamento de segurança, sem se machucar. Maravilhoso. Nossa, arrematou a metáfora assim finamente. E aproveita o gancho, gente, que não tem almoço grátis. Nós treinamos o Ju Afetado e estamos com 2 turmas de Ju Afetado abertas semana que vem no Rio. Galera do Rio, é raro eu conseguir ir pro Rio, porque eu sou paulista. Então, assim, é toda uma organização, toda uma logística. Então, não sei quando vai ter de novo no Rio. Então, aproveitem, me usem semana que vem, de terça a sexta, de manhã, na Casa Mock, em Botafogo, inscrições abertas. Mandem mensagem através do link da bio do estúdio. Vão ser 4 manhãs, ou seja, 4 Jôs afetados, um por manhã. Para quem conhece, olha que delícia fazer 4 Jôs afetados seguidos. Para quem não conhece, a turma se estabelece um sagrado nas turmas, é muito gostoso, pode deixar. Eu vou explicar tudo com detalhe na primeira aula, vocês vão ver outras pessoas que já fizeram, por exemplo, a Nina fazendo antes, vocês, né, seguem. E paulistas, a gente está com uma turma também, como a turma original só de Ju Afetado. Quais são as datas, Carol? Do dia 9 de abril a 28 de maio, toda terça-feira, das 7 às 11. Da noite, das 19 às 23. E no Rio, de terça a sexta, 4 encontros, das 10 às 14. E, cara, estamos chegando no final. Não deu nem para falar da sua... Ju, um dia a gente vai abrir uma live só para falar da sua dissertação. Então, agora, eu quero que vocês deem uma dica no sentido de espalhem a palavra. Tipo, por que você que está assistindo essa live devia fazer o Ju Afetado? E como se você estivesse falando para uma pessoa que você quer, que te importa muito que faça. Vamos lá. Você tem que fazer Ju Afetado, porque o Ju Afetado é o melhor exercício do mundo. É maravilhoso. É maravilhoso para você ator, é maravilhoso para você não ator, é maravilhoso para você ser humano. É um exercício catártico, orgásmico, que realmente, quando a gente escreve nas legendas do post, a gente não é marketing, a gente jura que não é marketing, que a vida é antes do Ju Afetado e depois do Ju Afetado. A vida, de fato, é antes do Ju Afetado e depois do Ju Afetado. A gente espalha a palavra porque, de verdade, a vida, ela muda completamente. Isso, assim, acho que tudo que a gente falou aqui é porque as nossas vidas, elas foram completamente transformadas. Acho que é um exercício libertador e maravilhoso. Então, venham, não percam essa oportunidade e fazer o intensivo do Ju Afetado, porque o Ju Afetado, ele tem quando a estrela dá o intensivo, tem no intensivo. Mas fazer o intensivo de Ju Afetado, de poder fazer várias vezes, é uma experiência maravilhosa, gente. É isso. Toda vez que tem, eu faço e repito. E se tem 2 turmas, eu faço as 2 turmas. Então, assim, quantas vezes eu puder fazer, eu estou fazendo. Então, é maravilhoso. Venham, não percam essa oportunidade, porque assim, maravilhoso, transformador. Arrasou. Gente, eu sou das que faço todas as turmas também. Todas aqui são das que fazem todas as turmas. Gente, eu tenho vontade de dizer só vai, sabe? Vai fazer, mas assim,
Eu acho importante falar que fazer o Jô Afetado com a estrela é uma oportunidade de estar com alguém que vai ter cuidado com a sua subjetividade. Porque acho que nesse meio a gente tem diversas pessoas, diversos profissionais, diversos diretores, diretoras, preparadores, preparadoras, que vão por caminhos diferentes, né? Que vão pelos seus caminhos. Mas às vezes a gente encontra pessoas que não têm um cuidado com os seres humanos que estão ali. E eu acho que é um lugar que a gente precisa ficar atento, sabe? E é um dos motivos pelos quais eu volto para os cursos da Estrela e sempre volto. É a ética e o cuidado, a generosidade, a atenção, sabe? Que se constrói, que ela constrói dentro das turmas e com muito zelo. Então, é uma pessoa que tem muita atenção ao cuidado do ser humano, não só tentando arrancar dos atores, porque né, é maravilhosa também nisso, em deixar a gente em estados incríveis na cena, mas com muito cuidado. Eu não sei se dá para entender isso que eu quero dizer, mas o Jô Afetado é um exercício que não dá para você ir para qualquer lugar fazer com qualquer pessoa. Acho que é importante pesquisar, olhar, assim como qualquer exercício que você vai lidar com a sua biografia, com a sua subjetividade, com o seu lado humano, com as suas coisas pessoais. Você vai entregar isso na mão de alguém que vai cuidar, que vai ter um olhar de cuidado, né, para a gente não sair Vou machucado. respeitar sempre o seu livre-arbítrio, os seus limites e o seu É consentimento. isso. Nunca vou te levar para um lugar que você não deseje ardentemente ir. É isso, eu sempre falo que eu prefiro você nadando de braçada no raso do que se afogando no fundo. Então, porque às vezes talvez você possa ouvir o que a gente está falando aqui e falar, caralho, se você quiser trazer o heavy metal da sua vida, vem que eu seguro o espaço para você. Mas nunca, jamais vou te constranger a trabalhar com algo que você não deseja. E eu vou te ajudar a tirar suco do bolo de chocolate. Obrigada pela sua fala. E acho que para mim, sinceramente, cara, se você tem condição de fazer um curso, se você tem tempo, se você tem a grana, se você tem disponibilidade para fazer esse curso, eu acho que é um curso muito certeiro. E eu acho que, né, nós, atores, atrizes, a gente tem que estar sempre em busca de aprender, de fazer, de descobrir lugares dentro de nós, e com a profissão e como pessoas, principalmente. Eu acho que esse curso mistura tudo, sabe? Ele é como se fosse um bolo com todos esses ingredientes, de fato. Você tá falando de bolo hoje é o dia do bolo. Mas no sentido de que eu acho que a gente tem que fazer e tem que ter coragem, e eu encorajaria muito fazer, mesmo se você não tem entendido o que é. Eu boto a minha mão, eu entro no fogo e digo, faça, apenas vá, apenas faça, se joga, vai valer a pena. E se no máximo você vai querer ir embora no primeiro dia, a gente vai falar, não vá, fique aqui, e você vai ficar. E vai ser bom, assim. Então é uma Ela vai experiência querer ir que embora quando ouvir a explicação. Quando fizer, vai gamar para sempre. tem que fazer, tem que se arriscar. Eu acho que a gente está em tempos que a apatia é quase uma forma de sobrevivência também. Tá muita informação, a gente está muito estimulado por muitas coisas. Eu entendo, mas isso é uma pena para a nossa profissão. Na verdade, a gente tem que fazer o caminho oposto. A gente tem que estar perto de pessoas, ouvir as pessoas e se conectar verdadeiramente. Então, o Show Afetado é, além de tudo que ele propõe, também um lugar de você se conectar de formas inacreditáveis com as pessoas. Então, tem que fazer. Ai, muito obrigada, meninas. É isso. Galera do Rio, dá super tempo de se inscrever, mas se inscreve já, porque é terça-feira que começa. Eu sei que manhã é um horário que não contempla muitas pessoas,
mas não sei quando que eu vou conseguir de novo, então caso vocês tenham essa possibilidade. Galera que trabalha na Globo, hoje é quinta-feira, é dia de sair roteiro. Então, se vocês tiverem as manhãs da semana que vem disponíveis, a hora é agora. E galera de São Paulo é o filé, né? Um curso de 8 aulas, a gente vai chegar na ronda. Então, e galera de São Paulo, saiba que estamos planejando um curso avançado de Ju Afetado em breve. E só vai poder fazer quem tiver feito o básico. Porque o avançado vai ser, olha a cara da Ju. O avançado vai ser de Ronda, que é o próximo do Augusto. Mas precisa dominar muito a lógica do Ju Afetado, porque como tudo no método é uma lógica. E pegar um gancho da Nina para fechar. Tenho certeza que vocês não entenderam nada do exercício, porque a gente não explicou. Mas se vocês se conectaram com o lugar humano e artístico do que a gente falou, confia e vem. É isso. Trabalho, quando escrever um livro de atuação, vai se chamar a gentileza como técnica. Muito obrigada pela sua fala, Ju. É importante, né, a gente aqui, né, voando nas questões, é importante lembrar isso. Para mim, é a coisa que eu mais me orgulho de todos os meus trabalhos, seja como preparadora ou seja como professora, é intencionalmente criar espaços seguros. Espaços seguros não são espaços perfeitos, mas são espaços que a gente vai delimitando cada vez mais os contornos para que seja acolhedor e que é isso, desculpa repetir a palavra, de acolhimento, contorno e limite para a gente lidar com a densidade humana, que no fim é o que a gente faz através do nosso trabalho. Nosso trabalho é sagrado e o Ju Afetado é o exercício por excelência de lembrar, treinar e habilitar isso. Nós? Graças. Nina, te vejo na terça-feira. Ju, acho que eu te vejo daqui a pouco. Carol, tu também, logo mais. Eba! Venham. Obrigada quem veio. E é isso, acho que essa live vai ser uma live muito mais vista depois do que agora. Graças. Beijo. Obrigada, Beijo. gente. Beijo, viva Beijo. Augusto Fernandes. Beijo. Tchau, tchau.